Massachusetts, 1692. 20 pessoas são executadas. Seus acusadores são crianças. Seu crime, bruxaria. 300 anos depois, este continua sendo um dos segredos mais sombrios da história norte-americana. Foi a gênese da caça às bruxas de Salem. Os pescoços das vítimas de Salem eram exatamente assim, sem fraturas, foram asfixiadas. O que fez uma cidade inteira enlouquecer. É importante usar luvas porque é uma substância venenosa. Veja como é tênue o limite que nos separa da loucura. É assustador. Descubra a verdade por trás do terror. São 300 anos de acobertamento político. Do terror que cercou o julgamento das bruxas de Salem em Reescrevendo a História. Num laboratório na Carolina do Norte, um farmacologista está tentando resolver um mistério enterrado no passado. Ele está atrás de um vilão que pode ter sido responsável por um ano inteiro de reinado do terror. O julgamento das bruxas de Salem. No inverno de 1692, algumas adolescentes de Massachusetts começaram a agir estranhamente. Tinham convulsões e afirmavam ter visões assustadoras. Interrogadas, as meninas afirmaram estar enfeitiçadas e começaram a dar os nomes de quem as teria enfeitiçado. Semanas depois, 3 suspeitos de bruxaria estavam presos. Antes do final do ano, 150 pessoas haviam sido acusadas. 3 morreram na prisão e 20 foram executadas. O epicentro dessa histeria foi uma cidadezinha 8 quilômetros ao norte de Salem. Uma cidade hoje chamada Danvers. Na época era conhecida como Vila de Salem. Resta apenas uma casa ligada diretamente àqueles julgamentos. Aqui atrás fica a propriedade de Rebecca Nurse, construída no século XVII e lar de uma das acusadas de feitiçaria. Rebecca Nurse, um membro proeminente da comunidade, foi acusada de bruxaria e enforcada em 19 de julho de 1692. O lugar onde as primeiras acusações nasceram fica a 800 metros daqui e hoje é um sítio arqueológico. O arquivista da cidade, Richard Trask, passou as últimas 3 décadas levantando documentos da época para fazer uma crônica dos eventos. Durante o mês de janeiro ou início de fevereiro, algumas garotas que moravam na casa de Samuel Parris começaram a ter convulsões ou algum tipo de ataque. Primeiro, as filhas de Parris acusaram Tituba, uma serva caribenha que era conhecida por praticar uma religião não cristã. Tituba era um alvo previsível do puritanismo. Mas outros casos de convulsões e de acusações de bruxaria começaram a se espalhar pelo condado de Essex, e cada vez mais cidadãos foram engolidos pelo turbilhão. Até um reverendo, George Burroughs, um homem de Deus, foi acusado de consórcio com o demônio. O governador do estado de Massachusetts não interferiu enquanto as sentenças se sucediam. O sistema legal vigente na época falhou. Os motivos aparentes e subliminares para tudo isso intrigam os historiadores há 300 anos. Mas sabemos de uma coisa. Os julgamentos de Salem estão entre os mais chocantes erros da justiça de toda a história norte-americana. Sem provas, sem lei, sem justiça. Os acusadores apresentavam provas que só eles ou elas podiam ver. As aparições ou espectros das bruxas os machucavam, e de repente as meninas começavam a morder os lábios até sangrarem e dizer, não me machuque. O sinal claro de que alguém era bruxo era ver uma aparição dessa pessoa mandando assinar um livro, o livro do demônio. Por que acreditariam nessa evidência? Se não foi culpa do demônio,
Então, o que explicaria aquela sequência bizarra de eventos? Será que algum tipo de substância tóxica causou aquela histeria em massa? Ou será que os julgamentos foram apenas fruto da política puritana? Será que o que aconteceu em 1692 pode acontecer de novo, numa época supostamente mais esclarecida? Agora, a equipe de peritos de Reescrevendo a História vai tentar contar a verdadeira história dos julgamentos das bruxas de Salem. O historiador de Salem e arquivista Richard Trask. O farmacologista Nicholas Cozy. O médico legista David Posey. A historiadora Mary Beth Norton. E para trazer o espírito de Salem até o século XXI, através de uma experiência dramática de hipnose de massa, teremos o hipnotizador John Pullen. Para compreender como 20 homens e mulheres podem ter sido acusados e executados sem um processo legal, precisamos entender o clima dos Estados Unidos no século XVII. Segure sua língua! Os primeiros colonizadores eram fundamentalistas religiosos. Para eles, o diabo e seus lacaios eram uma ameaça real e presente, e tinham um papel central em seu sistema de justiça. Um espectro era convincente para a corte. Aquilo que para nós é um dos aspectos mais questionáveis dos julgamentos, naquela época era exatamente a prova mais convincente. Mary Beth Norton, professora de História da Universidade de Cornell, estudou milhares de documentos da época dos julgamentos. Neles, ela encontrou repetidas referências a uma coisa que ninguém tinha notado. O que eu descobri foi que os habitantes da Nova Inglaterra morriam de medo dos índios. Em 1692, os colonos de Massachusetts viram-se em meio a uma guerra brutal contra os índios Wabanaki. Foi um choque épico de culturas, a gênese de uma guerra que duraria mais 200 anos. Para os puritanos, era equivalente a lutar contra o demônio. E nos primórdios das guerras contra os índios, não havia como saber quem venceria. Os puritanos acreditavam que os índios eram adoradores do demônio. Achavam que antes de sua chegada, a América era um território do diabo. Então, foi muito fácil para eles verem uma ligação entre a ameaça dos índios e a ameaça do demônio. Quando as garotas de Salem começaram com aqueles problemas estranhos, muitos moradores devem ter achado que a guerra contra Satã havia aberto uma nova frente. A crise começou a se espalhar quando outras meninas da comunidade também começaram a ter ataques. Algumas delas tinham vindo da região em guerra contra os índios e começaram a acusar as pessoas que elas achavam que tinham colaborado com os índios. Nenhuma história ilustra este motivo melhor do que a crueldade contra o reverendo George Burroughs. Burroughs era um ministro não convencional, que não havia sequer batizado seus próprios filhos. Ele foi o único homem do clero enforcado por bruxaria em 1692. George Burroughs era tão diferente do que os puritanos achavam que um ministro devia ser, que os outros ministros se voltaram contra ele. Norton acredita que o real motivo da morte de Burroughs é que ele era contra a guerra, ou seja, era visto como traidor. Eles acreditavam que ele tinha um pacto com o diabo. Uma das garotas declarou que o espectro dele lhe confessara ter enfeitiçado os soldados que estavam lutando contra os índios. Burroughs nem mesmo morava em Salem. Não havia pisado lá por 9 anos. Como meninas tão jovens podiam lembrar-se tão bem dele a ponto de reconhecer seu espectro? Será que a paranoia da guerra gerou outro tipo de paranoia? Vamos de pé! Que destruiu os princípios mais básicos da civilidade?
Não é que os habitantes da Nova Inglaterra não acreditassem em bruxas antes. Eles acreditavam. Nem que nunca tivessem perseguido bruxas antes, porque perseguiram. Mas esse episódio teve uma magnitude maior. E tudo por causa da guerra contra os índios. Quaisquer que tenham sido os motivos, as consequências foram brutais e definitivas. Isso é horrível. Para compreender a loucura de Salem, precisamos conhecer os acusadores e o conceito de justiça na América do Norte do século XVII. Os julgamentos de Salem transformaram-se numa metáfora de histeria, intolerância, insanidade. Pode a loucura ser explicada? E por que alguém confessaria ser um bruxo? Para entender a pressão que pode levar alguém a confessar, precisamos voltar no tempo até um sistema de justiça que usava a dor como instrumento. Todos achavam que eles eram culpados e os interrogatórios eram intensos para que eles caíssem em contradição ou confessassem a verdade. O que dificultava tudo para o acusado, que tinha de se confrontar com seus acusadores, é que era frequente as meninas terem seus ataques dentro do tribunal. As opções dos réus eram assustadoras. Admitir a culpa e esperar o julgamento numa cela, ou negar as acusações, ser julgado imediatamente e enfrentar a morte por enforcamento. A pessoa tinha de subir na escada, era amarrada e a escada era puxada. Depois vinha a próxima. Mas ser enforcado em Salem não era o que conhecemos hoje, quando o pescoço é quebrado. Não significava quebrar o pescoço, mas ser estrangulado até a morte. Reescrevendo a história, pediu ao especialista em traumatismos, Dr. David Posey, para avaliar a diferença entre as execuções de Salem e os enforcamentos modernos que acontecem assim. Vai, pode soltar. Dá para ver a lesão no pescoço. Deve ser uma morte relativamente rápida, porque o pescoço é quebrado. Os supostos bruxos de Salem tiveram um final bem mais doloroso. Estas são radiografias de duas vítimas diferentes. A da esquerda foi morta pelo método moderno de enforcamento. A da direita é uma vítima de suicídio. Na radiografia da esquerda, existe uma clara separação das vértebras, o que indica que o pescoço quebrou. A fratura é na C2, C3, e é claro, isso causaria morte instantânea. Isso é horrível. É horrível, mas é uma morte mais humana e mais rápida do que das vítimas de Salem. Já o raio-x da direita, o do suicida, nos mostra como os bruxos de Salem devem ter morrido. A cabeça se inclina para trás e as vértebras do pescoço se expandem. Mas os ossos ainda ficam intactos e a morte é muito demorada. Quando a pessoa perde a consciência, quando se enforca, o pescoço vira para trás. Dá para ver as dobras aqui, mas o importante aqui é o fato de que o indivíduo foi asfixiado, estrangulado. As vítimas dos julgamentos de bruxaria de 1692 tiveram morte muito dolorosa. Demorava de 2 a 3 minutos para que perdessem a consciência. Mas ser estrangulado lentamente era uma morte boa demais para um feiticeiro. Os tormentos por que passaram explicam por que algumas pessoas confessaram ser bruxas. Giles Corey, de 80 anos, se recusou a confessar. Para forçá-lo, a corte utilizou um método bárbaro de coerção: o esmagamento. Depois de uma semana de tortura, ele morreu. Que tipo de morte Corey teve? Para descobrir isso, reescrevendo a história está recriando aquela terrível forma de tortura. Será que Corey foi esmagado assim antes de morrer? Para descobrir exatamente quanto peso uma pessoa pode suportar, trouxemos um paramédico e um dublê profissional.
Bem, Ryan, você vai dizendo como está se sentindo. E se em algum momento sentir que não pode mais respirar, avise que nós paramos imediatamente. Tudo bem. Doutor, se ele ficou assim por muito tempo, uma hora, por exemplo, o ácido lático não se acumulou na corrente sanguínea? Acho que sim, porque ele estava lutando contra o peso e deve ter começado a ficar acidótico. Ou seja, a química do corpo dele deve ter mudado e ele deve ter entrado em choque. Certo. Vamos tentar mais 10. Agora temos 70 quilos. Está tudo bem aí, Ryan? Mais ou menos. Tá meio difícil de respirar. Minha respiração tá mais superficial. Mas acho que aguento mais 10. Tá bem. É. Tá. Me diga como está agora. Minhas costas estão doendo agora. Tem muita pressão nas costas. A respiração está igual. Meus braços estão formigando. E como estão seus dedos? Formigando. Formigando. Porque com todo este peso, a circulação para as extremidades deve estar interrompida. É por isso. O pulso está em 152, está ficando muito fraco, mal dá para sentir. Acho que está na hora de parar. Vamos tirar. Hoje, bastaram 80 quilos para causar graves problemas respiratórios. Imagine essa tortura se estendendo por dias a fio. Isso dá uma boa ideia do que ele passou. Que maneira horrível de morrer. Ainda assim, Giles Corey não confessou. Ele só disse 2 palavras. Mais peso! Mais peso. O que terá levado a corte a recorrer a uma prática tão bárbara? Já sabemos que houve uma motivação política. Mas será que houve alguma prova concreta de possessão por demônios? Só há uma coisa nos julgamentos de Salem com que todos concordam. A histeria começou com as convulsões de um punhado de adolescentes. Foram esses sintomas físicos que justificaram os fatos terríveis que se sucederam. Mas o que terá causado aqueles ataques tão violentos a ponto do médico local ter certeza de que não havia remédio e atribuí-los ao demônio? Há 3 séculos, cientistas e historiadores procuram a causa dos sintomas das meninas e da loucura que isso gerou. Cada nova geração aparece com uma teoria nova. E o mais interessante do ponto de vista cultural é que essas teorias novas geralmente têm mais a ver com a visão que essa geração tem do passado do que com o passado em si. No século XIX, a teoria corrente era de que as meninas fingiram. E os juízes condenaram os bruxos para que o Estado pudesse pegar suas terras. Mas essa teoria não é referendada pelos documentos da época. Quando você era acusado e condenado por bruxaria, os seus bens móveis podiam ser confiscados. Mas os seus bens imóveis, ou seja, suas terras, não eram confiscadas. O arquivista Richard Trask encontrou provas disso em 2 acusados de bruxaria. Tanto Giles Corey quanto John Proctor, enquanto estavam presos, escreveram testamentos nos quais deixavam suas terras a seus filhos. E depois que eles morreram, as crianças as herdaram. Outra teoria especula que as garotas de Salem, confinadas em casas escuras durante o inverno, podem ter ficado histéricas devido a um desequilíbrio químico causado pela falta de sol. Nossa, dá 15 centésimos de candela aqui. É pouco. Mas não havia nada de diferente nas casas e no clima de Salem. Se a falta de luz solar fosse a causa, todos os habitantes da Nova Inglaterra ficariam histéricos no inverno.
Mas existe outra possibilidade. Alguma coisa oculta nos alimentos. O ergot é um fungo tóxico que ataca o centeio. Ele contém substâncias semelhantes ao LSD. É uma toxina que causa formigamento nos dedos, alucinações e convulsões, sintomas semelhantes aos das garotas de Salem. Os alcaloides do ergot interagem com os neurotransmissores e receptores cerebrais. Isso pode levar a alterações de percepção, de processamento e de comportamento. Será que as meninas foram dominadas por Satã ou envenenadas por substâncias tóxicas? Para descobrir, reescrevendo a história, procurou o farmacologista Dr. Nicholas Cozy. O centeio era cultivado em Salem, mas o fungo do ergot precisa de certas condições para crescer. O ergot prefere os verões úmidos, seguidos de invernos frios, e isso parece também favorecer a disseminação do fungo no ano seguinte. Essas condições estavam presentes em Salem em janeiro e fevereiro de 1692. Exatamente quando as garotas começaram a agir estranhamente. Mas há um problema com a teoria do centeio. Como as toxinas sobreviveram ao calor dos fornos? Sabemos que esses alcaloides são muito sensíveis ao calor, então a pergunta é, se o pão de centeio vai ao forno, o calor não tornaria os alcaloides inativos? O ergot apareceu como culpado pela primeira vez há 30 anos. Mas até hoje ninguém testou essa teoria. O Dr. Cozy vai fazer isso. Se os alcaloides não sobreviverem ao calor, será uma prova fortíssima contra a teoria do ergot em Salem. O Dr. Cozy vai testar 2 amostras de pão de centeio, uma contaminada pelo ergot e a outra não. Para isso, ele triturou o ergot em estado natural, dividiu a massa de pão de centeio em 2 partes e adicionou o fungo a uma delas. O ergot é extremamente tóxico, então é preciso cuidado para manipulá-lo. É preciso usar luvas, porque é uma substância muito venenosa. Ela pode ser absorvida pela pele e eu não quero me arriscar. O Dr. Cozy assa as 2 amostras a 200 graus, a mesma temperatura usada na época para assar pães. Este é o pão de centeio normal. E este foi contaminado com o ergot. O pão deve estar o mais seco possível para extrairmos os alcaloides. Depois que as amostras secam, o Dr. Cozy adiciona um solvente para extrair os alcaloides venenosos. Dá para ver um pouco de vapor aparecendo aqui. Qualquer substância que extrairmos ficará acumulada nesse frasco redondo. 2 dias depois, chegamos ao estágio final da nossa experiência. Em cada extrato, ele adiciona uma substância que vai ficar azul se houver alcaloides presentes. A reação ao ergot puro é assim. Mas e se o ergot estiver misturado no pão? Não está tão escuro quanto a ergotamina pura, mas a cor está meio azulada, roxeada, o que mostra que pelo menos alguns alcaloides sobreviveram ao calor. Para confirmar se há toxinas presentes, ele faz um teste a mais. Qualquer alcaloide suspeito vai brilhar quando exposto à luz ultravioleta. Se o fungo tiver sido destruído, não veremos nada com esta lâmpada. Olha lá, Deu certo. está brilhando, ainda está aqui. Isso mostra que o pão contaminado ainda contém alcaloides de ergot. Embora o calor possa destruí-los, alguns sobreviveram. A nossa experiência com o pão mostrou que o fungo do ergot pode sobreviver a altas temperaturas.
Mas será que o que aconteceu em Salem há 300 anos foi envenenamento? O ergot causa vasoconstrição, interrompendo a circulação das extremidades. Isso causa formigamento nos dedos dos pés e das mãos. Com o tempo, pode até causar gangrena. Se uma pessoa ingere muito ergot, os tecidos vão ficando pretos. E se você bater os dedos em alguma coisa, eles caem. Embora muitos dos sintomas descritos pelas garotas sejam semelhantes aos do envenenamento por ergot, não houve nenhum caso de gangrena. Os sintomas só durariam tanto tempo se as pessoas estivessem consumindo ergot continuamente. E, se isso fosse verdade, deveria ter havido outros sintomas, como a gangrena naquelas garotas de Salem. Tentar jogar a culpa do episódio de Salem num fator biológico não funciona. Nossa investigação mostrou que algumas garotas podem ter sido envenenadas por ergot no começo. E isso talvez tenha dado início à histeria. Mas o ergot não pode ter contaminado toda a cidade durante um ano inteiro. O que aconteceu em Salem deve ter tido outra causa, que talvez não tenha raízes na biologia, mas sim no recôndito da mente humana. Será que alguma coisa adormecida dentro de nós pode levar a fantasias tão absurdas? Se formos devidamente estimulados, somos capazes de criar nossas próprias fantasias? Estou com uma sensação esquisita. Meus olhos estão cheios d'água. A seguir, vamos explorar a histeria, criando e controlando nossa própria loucura. No inverno de 1692, a comunidade puritana de Salem explodiu quando um punhado de adolescentes sucumbiu a um mal desconhecido. Como um grupo de pessoas comuns se convenceu a passar um ano todo caçando bruxas? Será que uma coisa assim pode se repetir nos dias de hoje? Reescrevendo a história, decidiu descobrir isso através de uma experiência grupal. Estamos prestes a ver como fazer as pessoas acreditarem em algo que não existe. Uma coisa não muito diferente da bruxaria, com a ajuda do hipnotizador John Pullen. Pedimos a 7 voluntários para virem a esta casa abandonada no meio do nada e dissemos que eles vão tomar parte de uma experiência de hipnose. Nosso diretor explica que o hipnotizador John Pullen tem habilidades mediúnicas e que afirma que alguma coisa muito ruim aconteceu na casa. Uma pessoa foi emparedada bem aqui. Os voluntários acham que John vai tentar captar as vibrações da casa. A verdade é que ninguém morreu aqui. Esta casa é uma locação de cinema e John não é médium. Tem uma câmera ali, tem outra câmera ali e outra aqui, tá bom? John começa a experiência com os procedimentos de rotina. Mais uma vez, respirem bem fundo, mantenham os olhos fechados e deixem a respiração fluir. E então finge captar a presença de um espírito. Por favor, espere um minuto. Quando você quiser. Atenção, rodando. Tá, me dá mais uns 30 segundos e a gente começa. Essa técnica é conhecida como o poder da sugestão. Se John, o paranormal, está captando algo, os demais vão captar também? Este lugar é ruim. Preciso ficar sozinho. Tudo bem. John aumenta a tensão, discutindo para que todos ouçam. Olha, eu sei que alguém foi morto aqui. Não tente me enrolar. Me dá um minuto, droga. John. Me dá um minuto. Se você já sabia disso, cara. Mas a surpresa faz parte do roteiro. Estão todos curiosos. Então, gente, topam fazer uma coisa diferente? Tem certeza?
Tem início a fase 1 do nosso workshop de assombração. Alguém tem problema com esse tipo de coisa? Que coisa? Uma forma diferente de hipnose. Vamos nessa. Vamos nessa. Deem as mãos, mas enxuguem o suor antes. Prontos? Agora é hora de John conjurar um fantasma. Eu escrevi uma coisa, mostrei pra câmera e vou jogar aqui no meio. Manifeste esse espírito. Qualquer coisa que sentirem, me avisem. Qualquer coisa. Me avisem quando sentirem alguma coisa. Qualquer sensação da cabeça até os dedos dos pés. Agora soltem as mãos e abram os olhos. Abram os olhos. Sentiram alguma coisa? Calor, frio? Não. Mas foi como se o meu braço esquerdo, meu cotovelo, estivesse coçando. Coçando? Isso pode parecer mágica, mas sem que os outros voluntários saibam, esta moça faz parte da nossa equipe. É verdade. Cotovelo esquerdo. Deixa eu ver. Ele disse cotovelo esquerdo. Então acho que este lugar é o centro de energia da casa. A isca foi lançada. Fase 3. Os voluntários vasculham a área. Eles passam a procurar o fantasma ostensivamente. Andem sempre aos pares. Nossa, cara, isso é muito assustador. John finge captar sinais fortes com seu pêndulo neste local isolado. Vamos parar aqui. Está se mexendo sozinho. Ok, o lugar é aqui. É aqui. E aqui, reescrevendo a história, para de induzir os voluntários. Agora vamos simplesmente monitorar o que 6 mentes férteis podem criar sozinhas. Se algum de vocês ficar desconfortável e quiser parar... 1 a 1, eles vão ao local indicado. Nós temos certeza de que ali não há nenhuma energia psíquica. Nada, Andy? Não captei nada. Nada estranho? Não. Nada mesmo? Não senti nada. Venha comigo. Voluntário 1. Nada. O pêndulo de Trevor se mexeu. Ele capta alguma coisa. Está mexendo? Foi quando os cachorros latiram. Mexeu quando os cachorros latiram e parou. Quando os latidos paravam, o pêndulo parava. Eu ouvi o som da água atrás de mim. Não foi água corrente como um rio, mas como uma torneira. Como Trevor, Bronwyn também capta alguma coisa à sua esquerda. Eu estava sentada e senti uma pontada fria nas costas. Eu tentei ignorar, eu não tinha certeza do que era. Então, de repente, eu senti que eu devia olhar para lá. E eu pensei ter ouvido vozes, como 2 crianças no mato. O quê? Eu ouvi uma luz. Você não disse isso antes. Poxa, valeu, cara. Cada membro do grupo alimenta a fantasia do outro. Ou o espírito ficou mais forte, ou Bob está sucumbindo ao poder da sugestão. Sentiu alguma coisa? Não, só os meus ouvidos estalaram. Seus ouvidos? É. Como se estivesse no avião. Aconteceu algumas vezes, não apenas uma. O pêndulo começou a oscilar de um lado para o outro e depois em círculo, e aí meus ouvidos começaram a estalar. Foram umas 4 ou 5 vezes. Sim, é pra frente e pra trás. Não, é direita e esquerda. Você é mulher? Você é mulher? Você é mulher? Você é mulher? Eu tô me sentindo esquisita, meus olhos estão cheios d'água. John bota mais lenha na fogueira. Quer parar? Não, eu tô bem. Foi o espírito da casa que te machucou? Foi o espírito que está naquela casa que feriu você? Isso foi um sim. Vamos voltar. Ai, que esquisito. É outro espírito. Pegue seu lanterna. Que loucura!
A gente perguntou, foi aquele espírito que está na casa? Foi ele que machucou você? E começou a balançar para frente e para trás. Foi um sim. E de repente uma sensação tomou conta de mim. Meus olhos se encheram de lágrimas e aí a gente parou. Mas foi real. Deve ter sido incrível. Eu queria sentir uma coisa assim. Nosso último voluntário está pronto para sua experiência espiritual. Alguma sensação, algum movimento? Não. Não se mexeu? Nenhuma sensação, nada? Mas ele parece se sentir culpado por não ter captado nada. Eu não senti nada e o pêndulo não se mexeu. Você não viu nem sentiu nada? Nada. Por favor, levante a mão quem sentiu alguma energia boa ou ruim. Ou a presença de algum espírito aqui neste exato local. Alguém sentiu? Eu senti. São 3. Quem sentiu alguma coisa naquele lugar lá fora? Eu senti uma coisa. Os 6 voluntários acreditam piamente na presença de um espírito, até mesmo quem não captou nada. Tem alguma coisa estranha neste lugar. Em apenas 5 horas, criamos um grupo de pessoas que acredita estar na presença de um espírito. Será que foi o mesmo processo que levou os moradores de Salem a acreditarem em bruxaria? Ouviram falar das bruxas de Salem? Hoje fizemos um teste com vocês. Me desculpem, eu sou John Pullum, um hipnotizador. Eu não vejo gente morta e nem falo com espíritos. Isso é cenário de um filme. Ah, meu Deus! Eu não sei porque seus ouvidos estalaram. Sentiu arrepio, sentiu frio, mas está frio lá fora. Ela chorou. E ela chorou, e por quê? Por causa dos espíritos. Estou aliviado por vocês estarem rindo disso. Uau! Eu não sei o que dizer. Sabe, eu tô meio decepcionada, porque eu acho que eu queria que tivesse alguma coisa. Mas não tem. Eu cheguei a pensar que estava sendo resistente demais e até comecei a me sentir mal, como se eu não fosse parte do grupo. Cai como um pato. Me sinto um bobo. Para o hipnotizador John Pullum, habituado a manipular a mente das pessoas, a velocidade e a intensidade dessa experiência foram assustadoras. Usando a tecnologia, até poderíamos ter criado calor, frio, ter dado choque neles, coisas assim, para reforçar o que havia aqui. Mas em 1600, nos julgamentos de Salem, não havia essa tecnologia. Foi tudo mental. Foi tudo obra do subconsciente. A imaginação deles correu solta. E muitas pessoas foram executadas por causa disso. Será que aquelas garotas foram manipuladas por seus interrogadores? Na minha opinião, Salem inteira estava sugestionada. E quando você tem pessoas ouvindo o tempo todo histórias contadas por outras pessoas, uma contamina a outra. Psicóloga especializada em comportamento, a doutora Elizabeth Loftis acredita que os interrogadores podem ter implantado falsas memórias nas meninas atormentadas. Então, reescrevendo a história, resolveu fazer uma experiência. Tentar implantar falsas memórias em garotas da mesma idade das meninas de Salem, em pleno século XXI. É claro que não havia fotomontagem em Salem, mas certamente havia outras maneiras de sugestionar pessoas. As garotas foram expostas a essas outras formas de sugestão, e isso pode ter contaminado ou distorcido a memória delas. Primeiro coletamos fotografias das famílias de várias garotas. Depois, nosso artista gráfico, Patrick Martin, alterou as fotos numa tentativa de manipular o passado. Neste caso, as crianças estão no Monte Rushmore, mas nunca estiveram lá fisicamente. Queremos ver se as convencemos de que elas estiveram lá.
Então, nós as cortamos e inserimos outro fundo com o Monte Rushmore. Talvez eu tenha ido lá, eu não lembro direito. Aqui colocamos um professor imaginário em meio às crianças numa festa de aniversário. Era um aniversário? Era a festa de aniversário da Ella. E quantos anos ela fez? Você se lembra? Ela tinha 5, mas estava fazendo 6. Não é legal ver todos os seus amigos e também o seu professor? Quando mostravam resistência, as meninas eram conduzidas gentilmente a um passado fictício. O que você acha do Monte Rushmore? Ele é super legal e simboliza o nosso país e os nossos grandes líderes. Então, provavelmente, esta foto foi tirada nas férias, certo? Uma semana depois, chegou a hora de ver se as falsas memórias tinham criado raízes. Spice ainda não parece à vontade com aquele professor na festa de aniversário. E ele levou um presente pra ela? Eu não lembro. Foi um livro de matemática? Ou um presente legal? Com certeza foi legal. Legal, pelo menos isso, já que ele não estava fantasiado, pelo menos ele trouxe um presente. Mas é óbvio que ela não está totalmente convencida da versão que nós criamos. Eu não me lembro de ter ido ao Monte Rushmore, mas eu devo ter ido porque tem uma fotografia. Agora, Alyssa acredita que esteve no Monte Rushmore. Ela disse, acho que fui porque tem uma foto minha lá. Então ela está realmente acreditando que isso aconteceu. Esta falsa memória implantada pegou. E agora, a mente de Alyssa vai além. Você foi de avião à Dakota do Sul? Depois de esquiar em Utah. Eu acho que a gente tem um primo lá, eu não tenho certeza. Uma vez que a falsa memória se instala, eles começam a adicionar detalhes e enriquecer a memória com muito mais detalhes do que nós usamos para implantar a falsa memória neles. Este teste inofensivo mostra o que poderia acontecer se uma pessoa inescrupulosa tentasse criar memórias nas mentes das crianças. Salem era parte da comarca de Massachusetts, mas os acusados não foram levados ao tribunal para um julgamento justo. Nós sabemos que tipo de julgamento eles tiveram. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a fofoca puritana correu solta. E quem conta um conto, aumenta um ponto. Os boatos ganhavam cada vez mais detalhes. Qualquer coisa podia ser indício de bruxaria. O mais estranho sobre os julgamentos de Salem foi que o governador Sir William Phips não interferiu para fazer valer a lei inglesa. Mas nós descobrimos um segredo. Enquanto a professora de Cornell, Mary Beth Norton, vasculhava os arquivos, ela encontrou estranhas declarações nas cartas do governador. Phips escreveu para a Inglaterra em outubro de 1692, afirmando que havia lutado contra os índios durante todo o verão e que só voltara recentemente. E que quando voltou e viu o que estava acontecendo, dissolveu a corte e acabou com os julgamentos. Achei isso muito suspeito. A professora passou meses checando as declarações de Phips na correspondência oficial e descobriu que ele estava mentindo. Descobri que ele ficou em Boston quase todo o verão. Além disso, em Londres, eu encontrei registros que provam que ele tinha encontros regulares com os juízes, que também eram membros do seu conselho consultivo. Então, ele tinha total conhecimento dos fatos e foi cúmplice deles. Reescrevendo a história, descobriu outro fato surpreendente, que ajuda a explicar a maior caça às bruxas da história norte-americana. Salem separou-se da comarca porque um novo governador devia favores a políticos locais. Foram 300 anos de acobertamento político.
A investigação de Reescrevendo a História está mais perto de descobrir o misto de paranoia política que culminou nos eventos catastróficos de 1692. Primeiro, algumas garotas tiveram um mal misterioso. Talvez causado pela ingestão de pão de centeio contaminado por um fungo alucinógeno. É uma substância muito venenosa. Depois veio o medo que os puritanos tinham do demônio, estimulado pela ameaça constante de ataque dos índios Wabanaki, que, para os colonos, eram diretamente ligados a Satã. Também vimos como teria sido fácil aqueles aldeões serem vítimas de uma histeria em massa e verem bruxas em todos os lugares. Tem alguma coisa muito esquisita neste lugar. Os magistrados distorceram os testemunhos das garotas para adequá-los a seus interesses. E o governador, por interesses políticos, fechou os olhos e permitiu aquele banho de sangue. O jogo político resultou na prisão de 150 pessoas e 23 homens e mulheres pagaram com a própria vida. Os que foram executados preferiram a morte à confissão de uma mentira. Hoje, réus e acusadores estão mortos. Tudo o que resta é sua memória e a pergunta desconcertante: será que isso pode se repetir aqui e agora?